Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo, mais um episódio. Bem-vindo à boleia do DAF. Bora aí para mais uma meditação, trazer uma notícia para vocês. Antes de mais nada, quero te pedir já para deixar o joinha, o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte aí desse ministério, esse projeto que é o Valdir Carvalho Viajando com Cristo. Porque eu tô vendo que tá tendo bastante visualização, graças a Deus, tá bom? Quero agradecer a vocês aí por isso, que vocês que estão assistindo, né, estão prestigiando. Mas a interação ainda tá pouca, tá baixa. E eu preciso que vocês me ajudem aí, deixando seu joinha, comentário, tá bom? E quero conversar com vocês, tentar de uma maneira tranquila, leve, suave, agradável, né? Ou seja, água com açúcar, a respeito de coisas eternas, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Nós vivemos o sobrenatural. Bora lá? Como é que você está? Tudo em paz? Então, eu acho que você, como eu, deve ser um apaixonado pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Porque se nós estamos vivos, se nós estamos aqui hoje, eu de cá e você de lá, é porque Deus está permitindo. Então, mais um dia de vida, glória a Deus por isso, já é motivo de alegria. Bacana? E hoje vai ser tudo de cabeça, de memória, vai ser um bate-papo de coisas interessantes. E eu quero te fazer uma pergunta. Não me responda antes da gente conversar, tá bom? Bora lá então. A palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Até aí estamos combinados, estamos entendendo? Então quer dizer que Deus, Ele deu Jesus Cristo para morrer, para que a gente não pereça, para a gente não perecer, não ser condenado, né? Mas que tenha vida eterna. Bacana demais, isso é maravilha. Só que entretanto, porém, já tem um probleminha, porque é para todo o que crer. E o que é crer? Quando você crê em alguma coisa, quando você acreditar em alguma coisa, você passa a ter a certeza, a convicção daquilo ali. Primeiro ponto, você acredita? Você crê? Mas crê em quê? Primeiro, crê que o homem é condenado, que o pecado do homem condena o homem. E aí você começa a crer que necessita de Deus. E crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e que está tudo resolvido, que já está tudo combinado, se é que podemos dizer assim, para quando nós morrermos ir morarmos no céu. Certo? Certo. Só que para isso é necessário crer. E o que é crer? Quando Nicodemos foi ter com Jesus, quando Nicodemos foi conversar com Jesus à noite, ele perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer, né? E Jesus disse para ele: nasce de novo. É só você nascer de novo. Nicodemos era um doutor da lei, era um príncipe da sinagoga, ou seja, ele era ao extremo religioso, cumpridor de todas as leis da Torá. E Jesus disse para ele: você faz tudo isso? Faço. Então nasce de novo agora. E aí Nicodemos fala assim: mas como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou um homem velho. Como é que eu vou, porventura, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Isso é impossível. E Jesus disse para ele o seguinte: aquele que não nascer da água e do Espírito não terá vida eterna. Ou seja, é necessário nascer da água e do Espírito. Porque nascidos todos somos, estamos vivos, né? Se não tivéssemos nascido, seríamos monstros, porque teríamos sido feitos. Mas nós nascemos. Mas esse nascimento natural
ele não é a garantia de que nós somos salvos. Ao contrário, um homem natural, da maneira que ele nasceu, ele nasce condenado pelo pecado, porque é o que está escrito na palavra. A palavra de Deus quem diz isso, não sou eu sou apenas um mensageiro. Porque todos nós nascemos embaixo da lei, sob o jugo do pecado, o pecado adâmico. E por esse pecado todos somos condenados. Até aí está tudo igual, tudo bacana, todo mundo condenado por igual, né? Não tem preconceito. Mas aí então, mas eu nasci da água e do Espírito, eu nasci de novo. O que é nascer de novo? Como é que pode? Né? O que seria isso? Biblicamente dizendo, esse ato de nascer da água e do Espírito, ele diz duas coisas. Nascer da água é aquele que submerge na água, é sepultado nas águas, porque o batismo é isso, é um sepultamento para que o velho homem morra nas águas e ali nasce uma nova criatura. Aí já é um nascimento nas águas. Você submerge e tem que ser o batismo por imersão, não por aspersão, porque é um sepultamento. E aí, ok, nasci, desci as águas e sou uma nova criatura. E nascer do Espírito? O que é nascer do Espírito? Pessoa pode fazer esse procedimento, entre aspas, e não nascer do Espírito, por não ter a convicção, por não ter a conversão. Porque o nascer do Espírito seria deixar de ser carnal, deixar de ser natural, para passar a ser algo extraordinário, algo espiritual, né? E aí só o Espírito Santo pode fazer isso. Só que o problema é que o Espírito Santo não vem se a gente não convidar. O inimigo sim, o diabo, o Satanás, ele entra nas pessoas sem a pessoa convidar, mas Deus não. É necessário ser feito um convite, um acordo, aceitar a Jesus. Então, nascer da água e do Espírito, você renuncia os seus pecados, você reconhece que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, reconhece que nós somos pecadores, que necessitamos de Jesus, mas que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E por ele nós podemos ser salvos. E aí, como um ato público, uma declaração pública, nós reconhecemos isso e declaramos isso diante das pessoas, no batismo. Porque o batismo é um ato público. Mas e o batismo quando é criança? Como é que funciona? Nós batizamos porque nós cremos no que está escrito. O batismo que nós praticamos hoje, o que é o da igreja, é o batismo de João Batista. João Batista batizava no Jordão e batizou Jesus Cristo. Jesus tinha mais ou menos 30 anos quando foi batizado. Por que Jesus foi batizado com 30 anos? Porque o batismo que nós praticamos hoje é para o perdão do pecado, é para renunciar ao pecado, é o batismo pelos pecados. Então como é que você batiza uma criança que não tem consciência do pecado pelos pecados que ela ainda não tem? Então tem que ter a consciência do pecado. Qual a idade? A idade da consciência do pecado. Mas como não tem consciência? Por exemplo, tem coisas que se uma criança fizer, calma meu jovem, se uma criança fizer, a gente não vai dizer que é um crime, que é uma violência, que é uma... Mas que se for um adulto sim. E por aí nós temos essa ideia do que é a consciência do pecado. Certo? E por que eu estava falando do judeu? O que tem a ver o judeu com nós, com as nossas atitudes? Porque no Evangelho de João também está escrito que Jesus veio para os seus, que são os judeus, porque Jesus é judeu. Jesus veio para os judeus, para os seus, mas os seus não receberam. Os judeus não receberam Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá no Evangelho de João. Ou seja, Jesus veio para o judeu não quis.
Aí Deus disse, mas todo aquele que quiser Jesus e aceitar Jesus, esse tem o poder de ser feito filho de Deus agora. Agora ele vai ser meu filho. Porque o judeu recusou Jesus. E aí, o que é aceitar Jesus? Quem disse que os judeus não aceitaram Jesus? Como o judeu não aceitou Jesus? Se você conversar com um judeu, pode ser um rabino, ele não nega Jesus. Ele, pelo contrário, diz que Jesus foi um grande profeta, um grande homem de Deus, mas que Jesus não é o Salvador, que o Salvador ainda não chegou. Eles servem a Deus, aceitaram Jesus como um profeta, como um santo, mas não como um Salvador. Então o judeu negou Jesus. E você? Já aceitou Jesus como seu Salvador? E isso não é dizer, não, eu acredito que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Eu sei disso, eu tenho fé em Jesus. Aceitar Jesus vai além disso. É negar todas as coisas e entregar a tua alma, a tua vida para Jesus, no ato público, que é o nascer da água e do Espírito. Tá entendendo até aí? Tá simples? Tá bacana? Então, um ato tão simples nos diferencia de condenados para salvos, que é só aceitar Jesus Cristo. E por que o mundo não aceita Jesus Cristo? Por que tantas pessoas não aceitam Jesus Cristo? Porque as pessoas têm seus próprios meios, as pessoas têm as suas próprias maneiras, né? Eu tenho o meu jeito. No livro de Isaías está escrito que as nossas melhores obras, aquilo de mais perfeito que nós fazemos, é como trapo de imundícia diante de Deus, porque nós somos pecadores por natureza. O único ato que a pessoa pode fazer para ser salvo é aceitar Jesus, porque nenhuma obra, nada que o homem fizer, pode salvar ele mesmo. Ao contrário, o homem é capaz de se condenar cada vez mais, porque do homem, enquanto ser humano, enquanto no pecado, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos ao pecado. Deixa alguém fazer um mal muito grande pra gente, algo terrível, se nós vamos amar ele e fazer o bem. Não fazemos, porque somos seres humanos. Depende da condição. Então isso aí não serve. Bacana? Aceitar Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, se renda a ele, esse Cristo maravilhoso, esse Deus de bondade, e passe a ser participante, herdeiro do reino de Deus. E o que você tem que fazer? Aceitar Jesus, se batizar, se converter. E obras? Obras não são necessárias. Não precisa. Para salvação não precisa. Mas isso aí já é conteúdo para outro vídeo. Bacana? Espero que você tenha gostado. De maneira nenhuma eu quis te ofender, tá bom? Eu só quis trazer para você, à luz das escrituras, o que está escrito. Bacana? Então, se você gostou mais uma vez, deixa o joinha, seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte desse ministério. Eu vou de Carvalho viajando por Cristo. Vai ser até o próximo episódio. Tchau, tchau.